Fala aí pessoal, beleza? Para manutenção, mais um FT2000. Tem época que aparecem mais 746 da Icon, tem época que aparece 857. Bom, 857 é que nem Gol, né? Sempre tem um ou outro para a gente fazer alguma manutenção. Vende mais, aparece mais. No caso desse FT2000 aqui, o rádio está até funcionando. O dono adquiriu o equipamento e quer que a gente faça aquela mega revisão. A gente observa, o rádio está com transmissão. Vou colocar aqui, tem 100 watts. A LC praticamente ok. A luz do S-meter não funciona. Este potenciômetro ele está torto, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês. Tá, levar uma pancada aqui, tá até solto, tá torto aqui ó, do notch. O rádio internamente está bem conservado, tem bastante poeira, noto muita poeira no rádio. Aqui dentro também tem um pouco de teia de aranha, tem filtro oxidado. Engraçado que só o do meio tá deplorável. Vai dar aquela geral, óbvio. A gente nota que alguns parafusos foram removidos, mas o pessoal não apertou. Eu não sei o que acontece. O pessoal desmonta o equipamento e perde força na hora de montar. Não dá o aperto total. Vem aqui. Fala sério. Só precisam todinho. Uns apertam demais, outros apertam de menos. Na parte inferior, rádio bem íntegro. Como eu falei, tem até uma aranha aqui, hein? Ou que um dia foi uma aranha. A gente sempre encontra um ou outro bichinho diferente no rádio. Nem eu comentei, bastante poeira, né? E que o rádio puxa ar pela parte inferior, né? Então é normal ficar mais sujo nesse cabeamento. Mas o resto do rádio tá assim, show de bola. Bem íntegro, facilitará bastante a manutenção. Rádio já sem os knobs, sendo desmontado, para a gente poder trocar aquele potenciômetro torto. A gente encontra um pouco de poeira aqui, aproveitar que essa frente vai ter que sair mesmo. Faço uma boa limpeza, lavo ela. Aí vocês vão querer saber o que eu uso para lavar. É um pincel bastante macio, cerdas macias e um detergente neutro. É o suficiente, pincelzinho macio, água corrente. A gente lava todo esse painel, tira toda essa sujeira que está aqui nele. E o potenciômetro que foi danificado no transporte, esse daqui que está com o eixo torto, a gente vê que até gira o outro, né? A gente pode notar que ele gira o externo também. Então, remover aqui o painel, substituir esse componente e também dar uma olhada no que está acontecendo aqui no LEDzinho do VU do rádio. Removendo o painel frontal, agora vocês podem ter uma ideia melhor aqui de como está o rádio cheio de poeira. Olha essa ventoinha. Vou desmontar ela também, fazer uma boa lubrificação, uma limpeza nela. Tá aqui a aranha mumificada. Você vai dar uma boa geral, tirar toda essa poeira que está incrustada no rádio. Mas veja bem, por não ter óleo no rádio, ninguém ter jogado óleo em nenhuma blindagem, nada, não tem aquela poeira melada, aquela oxidação. É apenas depósito de poeira. Isso é fácil da gente tirar batendo um pincel, passando um pincelzinho e um ar comprimido de leve. A gente deixou o rádio zerinho. O rádio todo desmontado, já passou pela primeira etapa de limpeza. Dê uma olhada como é que está agora o danado aqui por dentro. Removi a fonte para poder fazer uma limpeza nela. Já limpei o PA. Está bastante empoeirado, como vocês tinham visto.
Aqui na parte do acoplador, seleção de antena, ventoinha que refrigera o acoplador, também já foi feita uma limpeza. Painel que está com parafuso, mas já está tudo limpo aqui. Depois eu mostro para vocês. Não tem mais nenhuma aranha morta. Tá tudo chicote, tudo limpinho, tudo em ordem. Então agora eu vou trocar aqui o potenciômetro. Não é muita coisa que ele tá torto não, já vi. Deixa eu tentar colocar a câmera aqui. Já vi potenciômetros em pior situação. Não é muita coisa que está torto, mas acaba girando. A hora que a gente mexe no interno, gira junto o externo. O dono falou: eu não quero que desentorte, eu quero um novinho. Então tá aqui, potenciômetro 0 bala, veio direto da IAESO. Vamos aplicar então no rádio. Saiu o antigo e entra um novinho. Painel frontal todo desmontado, todos os controles, chaves fora. Agora eu posso lavar. Não tem mais nada eletrônico aqui, tudo que tivesse que sair já foi removido. Agora sim eu vou dar uma boa lavada nele, deixar novinho. Vocês vão ver se fica 0 bala. O painel todo limpo, remontado, tudo certinho. Potenciômetro novo já instalado. Dessa parte frontal, o que falta ver? Justamente a iluminação do nosso VU, do nosso indicador multifunção. O rádio está ligado. Deixa eu ver se eu aumento o volume aqui. Tá ok. Rádio recepção. O LED está apagado. Vamos aqui no esquema, manual de serviço do FT2000. A gente tem aqui o conector, é o J8009. Um lado dele ground, o outro é NC, not connected, e aqui dimmer, justamente onde vai para o LED. E aqui a gente seguindo esta trilha, ela vem para cá até o Q8002. Temos aqui o Q8002, Q8003. No emissor do Q, acho que dá para vocês verem assim sem distorcer muito a imagem, vamos ver. No emissor do Q8002 temos alimentação de 13 volts vindo para cá. No coletor é justamente onde vai diretamente aqui para o LED. Vocês conseguem observar, né? Saiu do LED e vem diretamente para o coletor do Q8002. E aqui nós temos o controle de brilho. Esse outro ponto, dimmer, via Q8004 e Q8003, faz o controle de quanto irá fluir de tensão entre o emissor e coletor. O LED eu sei que está bom, por quê? Não tem nenhuma tensão aqui. Se nós formos medir este conector, lembrando que da ponta que é ground, o do meio não está conectado e da outra ponta é a alimentação. Eu vou colocar em voltímetro aqui de novo. Estou medindo continuidade. Eu vou medir o meio, só por desencargo, bem aqui no meio. Nada, não tenho indicação nenhuma. Do outro lado, 2.2 milivolts, bem aqui. 2.2 milivolts nesse ponto. Ou seja, não tem tensão. Mas se eu vier aqui no coletor, vamos dar uma olhadinha, por exemplo, no coletor desse transistor. Será que tem alguma coisa? O transistor é este daqui. Não tenho
nada nele. Coletor é este, é a aleta maior de fixação, é um 2SB 1102, se eu estou vendo direito aqui. É a mesma tensão que eu encontro no terminal da lâmpada. Puta vida, o zoom. Tá aí. 2.3 mV. É justamente o que eu encontro aqui. É a mesma tensão. Então eu quero medir se esse transistor ele não está aberto ou se não tem um curto aqui na área. O que poderia entrar em curto? E o que eu tenho visto com muita frequência: falha em capacitores de tântalo. Que nem esse capacitor aqui, o C8103, 10 microfarads, 16 volts. A tensão desses componentes ela é limite, né? Os rádios trabalham com 13.8. Qualquer coisa que supere 16 volts, por isso que uma fonte de alimentação de qualidade é fundamental, porque esse tipo de capacitor de tântalo não tolera sobretensão. Subiu, ele entra em curto. Então, eu quero fazer uma medição. Vou desligar o rádio está ainda ligado. Vem aqui. Desliguei o rádio. Saio de modo de medição de tensão para continuidade. A ponta negativa está no chassi do rádio. E eu quero vir bem no terminal de alimentação do LED. Que está aqui. Ó, o multímetro apitando. Tem em torno de 5, 6 ohms. Isso é um curto. Veja bem, aqui eu não tenho nenhum componente. Se esse transistor entrasse em curto, o máximo que vai acontecer, ele não teria controle de brilho. Teríamos diretamente os 13 volts ligados à linha de alimentação do LED. Poderia até queimar o LED, vamos dizer assim, mas nunca encurto a massa. Aqui temos dois capacitores cerâmicos, logo em seguida temos um resistor de 12K e mais um capacitor. Curto desse lado aqui não faria problema algum, porque ele tem um resistor de 12K em série. Esse tipo de capacitor cerâmico, olha, raríssimo entrar em curto. Aqui temos outro cerâmico, raro entrar em curto. E aqui ele tem um tântalo. O tântalo que eu comento é esse pequenininho preto aqui, ó. Este pequenininho aqui. C106. Capacitor removido. Vou mostrar para vocês. Está aqui o safado. Eu quero medir de um lado para o outro dele. Vou até deixar deste lado aqui ele, para poder, deixa eu ver se eu consigo acertar ele. Ô, tomba, meu filho. Aí. Quero mostrar para vocês. Tô pegando de um lado o terminal dele e do outro. Meu multímetro, ele está em modo de continuidade. Ele está apitando. Exatamente quando eu, igualzinho eu encosto uma ponta na outra minha. Tá indicando curto. E aqui também. Esse capacitor entrou em curto. Isso tem sido muito comum, como falei, não só em rádios e AESO. Esse tipo de componente ele é empregado em Kenwood, Icon, rádios de HF, VHF. Em qualquer equipamento você observa, vai acabar encontrando um capacitorzinho de tântalo, justamente a parte de acoplamento ou desacoplamento de alguma tensão. Aqui o que aconteceu? Ele entrou em curto, matou a tensão, como eu mostrei no esquema. Aqui é a linha que leva a alimentação para a lâmpada. Esse capacitor em curto
jogou diretamente essa tensão para a massa. Eu vou ligar de novo o rádio. Vamos observar. O rádio ligou. Não sei se vocês conseguem observar. O LED está acendendo, mas muito fraquinho. Muito fraco. Quero de novo medir agora a tensão em cima daquele ponto. Tempo real. Aqui, de um lado do transistor, bem no emissor dele, eu tenho 13,6 volts provenientes da minha fonte. E no coletor, agora 2,4. Tinha 0, agora tem 2,4. Mas não é o suficiente para poder alimentar o LED com um brilho suficiente. Ele está bem fraquinho. Tem só 2,5 volts praticamente em cima dele. Tudo leva a crer que esse transistor, que ele serve, novamente eu vou falar de uma maneira bem simples. A função desse transistor aqui, ele serve como um limitador, é um resistorzinho, um potenciômetro, vamos dizer, tá? Conforme a polarização de base, ele vai deixar passar maior ou menor tensão, justamente porque você vai controlar também o brilho aqui pelo dimmer. Então existem duas intensidades de brilho e quem faz esse controle, deixa passar mais ou menos alimentação para o LED, é esse transistor. Como ele recebeu um curto no coletor, talvez ele não tenha aguentado o tranco e pode ter aberto. Então eu vou medir agora esse transistor. Falando nisso, eu estou comentando sobre esses capacitores de tântalo para alertar vocês. Cuidado com a fonte de alimentação, tá? Muitos investem investem uma boa grana em rádio, 7, 8 mil reais, e quer alimentar o rádio com uma fonte de 200 reais. Aí onde dá problema. No caso do FT2000 não, ele utiliza uma fonte interna, fonte feita pela IAESO. Mesmo assim, às vezes ocorrem problemas. Aqui, este painel é o mesmo desse outro FT2000, observem, o mesmo painel. É de um outro rádio que está aqui para manutenção, de um senhor do Rio de Janeiro. Ele comprou o rádio sem funcionar, já ciente que poderia ter um gasto razoável. O rádio tem alguns problemas que foram ocasionados pela fonte dele mesmo, a fonte original. Ela falhou, deixou entrar mais tensão do que deveria. Vocês verão o vídeo logo mais desse rádio, ele também vai para o ar. Olhando aqui deste lado traseiro, a gente já observa uma trilha quebrada. Quebrada não, né? Completamente queimada aqui. Tem trilha queimada desse lado. Observa desse lado, tá tudo ok, né? Fora a trilha ali rompida. Agora que a gente vem para este lado, pessoal, olha isso daqui. Aqui tinha um capacitor de tântalo, igualzinho esses outros dois aqui, que também estão com problema. Excesso de tensão fez ele entrar em curto, ele pegou fogo e olha o que fez no painel. Detonou o painel, detonou trilha, aqui. Aqui tem outro capacitor de tântalo em curto, tá vendo? Vocês observam aqui a marca, aqui nessa lateral. Esse é outro capacitor de tântalo em curto. Eu estou importando um painel novinho desse aqui para a pessoa. Ele decidiu não reparar, até porque não iria ficar confiável esta parte aqui que foi comida. Então, pessoal, cuidado, tá? Invista num bom rádio, numa boa antena, e principalmente é aquilo que vai fornecer a energia para o seu rádio funcionar. Uma fonte que forneça uma energia estável e limpa, porque cada vez mais esses equipamentos
serão suscetíveis e delicados a transientes. Tá bom? Então, já deu quase 6 minutos essa parte do vídeo. Vamos medir aquele transistor. Não deu outra. O capacitorzinho entrou em curto e levou junto com ele o nosso transistorzinho regulador. Certamente alguns irão imaginar, será que não foi o transistor que entrou em curto e depois com isso fez o capacitor queimar? Impossível, porque a gente via que no emissor desse transistor a tensão limite é 13,8, é a tensão da fonte, então não tem como passar da tensão de trabalho desse capacitor, mesmo que entrasse em curto primeiramente o transistor. Certamente houve algum transiente, esse capacitorzinho não aguentou o tranco, ele entrou em curto e o consumo, a corrente subiu de forma absurda no coletor do coitadinho do transistor e ele abriu o bico. Transistor novo instalado, tudo bonitinho. Será que agora vai? Aê! Alfa Telecom deu a luz. Vamos ver como é que tá aqui. Quantos volts eu tenho nesse terminal? Terminal de alimentação. Eu tenho 13,5. Eu quero ver se eu aciono o Dimer. Com cuidado aqui. Dimer, esse primeiro botão tá funcionando. Aqui, mais brilho, menos brilho. Com menos brilho, a tensão cai para 7,5 volts. Prontinho. Problema da iluminação do VU sanado. Vamos ver agora como é que ficou a iluminação do VU. Aê! Perfeito. A sala está bem clara, mas é possível a gente observar. Dimer também funcionando. Tudo perfeito. Maravilha. Agora começar a remontar o radião. Parte frontal do rádio já tudo em ordem. Todos os problemas aqui foram resolvidos. Tá agora também limpo o painel. Deu uma outra cara nesse FT2000, hein? Parece zero de fábrica. Olha isso. Show de bola. A borracha aqui do encoder principal, do dial principal, tudo limpo. Todos os controles das teclas foram lavadas, tudo limpinho. Agora aqui o potenciômetro de notch novo, zerado. Perfeito, então a parte frontal em ordem. Iluminação perfeita. Tudo funcionando como se deve. Fazendo agora uma análise da fonte de alimentação do rádio. Está tudo original, os capacitores em ordem, não há indícios de vazamento, nem de aquecimento, não tem solda fria, tudo ok. A ventoinha também já foi limpa, lubrificada. Está em ordem. Então agora é remontar a fonte no suporte. A gente pode montar no rádio que está tudo em ordem. Revisado todo o PA, está tudo ok. Não tem solda fria, nem marcas de aquecimento. A fonte, mesmo utilizando a fonte original e ela estando ok, adicionei os dois diodos de proteção, um diodo TVS contra surtos e um diodo retificador de uso geral para caso de inversão de polaridade. Caso que de repente a pessoa não utilize a fonte original, esteja utilizando uma fonte secundária, sem querer uma bateria e inverta, não danificar nada no rádio.
dando continuidade na revisão do rádio, o próximo item é o acoplador automático, que eu já notei que o funcionamento não está lá aquelas coisas. E o que eu noto? Esse motor não está girando. Aí eu chego aqui para fazer uma avaliação. Existe uma inscrição aqui nesse motor. Ele está solto. Tá vendo como está bambo? Não é só isso. Isso aqui está quebrado. Está quase soltando. Aqui. Esse acoplamento do variável ao motorzinho está rachado. Tem até um parafuso aqui embaixo. Estranho. E os parafusos têm marca de chave de fenda, sim. Aqui tem marca de chave, tem marca de chave aqui. O pessoal vai deixando o rastro ao longo do caminho. Esse painel foi removido, sim. Tá vendo como tem indícios de chave de fenda? O pessoal vai deixando rastros no meio do caminho. Esse painel já foi removido, sim. Dá até para desconfiar por causa desta braçadeirinha azul aqui. A Yaeso não utiliza esse tipo de header, mano, em nenhum equipamento dela. Isso já demonstra de ter sido já mexido nessa área. Então vamos ver o que está acontecendo. Eu quero testar esses motores e arrumar para o dono não ter problema nenhum. Aqui está fora já o acoplador automático, toda a parte de potência dele. Quero remover esse capacitor. Perdão, remover o motor, o capacitor tá bom. Eu quero dar uma avaliada nele, ver se não tem problema nenhum. Aí se for o caso, só substituir o acopladorzinho que vai tudo funcionar. Esse daqui eu já verifiquei, está funcionando normal, não tem nada ressecado. Só esse daqui mesmo que está com problema. Chequei, fiz uma análise geral, não tem nada com indício de reparo, nem marca de aquecimento. Então vamos acertar este motorzinho aqui. Removido aqui o motorzinho, que é a parte que rachou, não sei se foi por ressecamento do material, porque cargas d'água ele veio a quebrar. Excesso de aperto também pode ser. A gente tem um parafuso aqui. Deixa eu ver a posição dele, não. A posição dele de montagem é esta. Então essa daqui é a posição de montagem dele. A posição original é essa daqui. De repente, se na linha de montagem foi dado um aperto muito grande nesse parafuso aqui, o que acontece? Você vai pressionar o eixo do motor e com isso fazer uma força contrária nessa parte plástica, e que ela vai ceder, não tenha dúvida. Já que ainda existe mais um parafuso aqui que não está no lugar. Tem mais um outro parafuso de fixação. Vocês observem que tem um aqui e vem mais um aqui. Está faltando. Eu preciso procurar esse parafuso no rádio para ver se ele não está perdido em algum canto e possa dar até algum curto, né? Ou se ele já não se perdeu a hora que eu bati o ar e ele saiu voando. Mas vou fazer uma boa varredura agora no rádio, atrás dele, para me certificar que não vai ter problema. Então eu sei que pode ter sido na linha de montagem. Existem grandes chances de se terem dado um aperto maior do que deveria e rachou essa peça. O motorzinho, ele tá bom, tá? Graças a Deus. Com muito cuidado, na mão é possível girar o eixo dele. Eu vejo que não falha, mas tem que ser muito delicado para daí não quebrar realmente as engrenagens. Então o motor tá bom. O problema é só esse aqui.
acoplador automático remontado, peça danificada substituída, consegui achar o parafusinho que faltava, variáveis alinhados junto com os motores, tudo ok. Quero fazer um teste, carga fantasma, estacionário de 3:1, tá aqui, power, perdão, SWR 3, potência em torno de 40 watts, porque a estacionária está muito elevada, pode ver o LC avançou bastante, rádio já limitando a potência de saída, está aqui em SWR. Vou ativar o acoplador, vou dar uma olhada nos variáveis, como é que eles vão se comportar. Deixa eu ver se consigo pegar eles aqui, acho que vai dar para ver, dá sim. Ativei, eles já estão na posição, já os dois funcionando. Eu vou aqui, deixa eu ver, ativei, está sintonizando, está acoplando, finalizou o ajuste. Vamos ver se a SWR foi reduzida. Continuo com o botão aqui em SWR, rádio em transmissão, estacionário 1:1, potência, agora tenho 100 watts, a LC está ok. Se eu vier aqui e desativar o acoplador, estacionária vai para 3, ativei o acoplador, estacionária é 1:1. Perfeito, rádio em fase de alinhamento, vou mostrar para vocês, oscilador de referência, rádio em transmissão, tá aqui 14.000.001, certinho, rádio bit 0. Eu tenho mais dígitos no meu frequencímetro do que o equipamento, então podemos dizer que está realmente dentro da frequência, sim. Agora dá continuidade no alinhamento. Chegando o momento de remontar o rádio. Aqui a tampa inferior já pintada, recebeu um banho de tinta, agora sem nenhum detalhe. Então vou colocar os pezinhos, fixar e colocar a tampa superior. Finalizado todo o serviço de manutenção, revisão e alinhamento, já fechado, tampa pintada, tudo novinho, parafusos novos instalados, nada de parafuso desbocado ou oxidado. Recebeu um baita de uma atenção, painel frontal tudo limpo, aqui bonito equipamento, painel frontal dele 0 bala. Fazer um teste de transmissão, vamos lá. Rádio na carga fantasma, potência 100 watts, 100.2, 100.3. Vou aqui reduzir o nível, vamos, por exemplo, 50 watts. Tenho 50 watts. Tá muito preciso o ajuste dele. Vamos aqui, por exemplo, 20 watts. 20.8. Reduzindo mais, vamos aqui 10 watts. 10.1. E 5 watts. 5.1. A indicação de potência também no medidor do rádio é precisa. ALC. Em todas as bandas, o equipamento se comportando maravilhosamente bem. 14 MHz, SWR, carga de 150 ohms, 3:1, tá ok. Ativar o acoplador, ele já deve estar na posição, porque ele havia memorizado,
Foi o último ajuste que eu fiz, a última sintonia, então eu vou transmitir. Ainda precisa de um retoquinho, tá vendo? Então a gente volta com ele em RX. Tá efetuando a sintonia. Nada mais de high SWR. Tá calibrando. O acoplador automático da linha Yaesu ele é mais lento que o da linha Icon, mas não deixa de ser bom. Rádio em transmissão, aí 1:1 de estacionária, potência 100 watts, sendo entregue a carga fantasma. Fazer um teste em outra banda, por exemplo, 7 MHz, tá ok. Sem acoplador, tenho 3 de estacionária. Ativar o acoplador, sintonizando. Já derrubou para em torno de 1:1, fazendo um ajuste fino. Ele deve finalizar. Pronto, finalizado o ajuste. Rádio em transmissão, SWR 1:1, potência também 100 watts. Vou fazer um teste de recepção dele, ver como ele está se comportando. Perfeito. Perfeito, CW. Pô, caramba, tá no escuro aqui, mas já vejo, já. Acho que é PR781. Ok, o Red? Ok, perfeitamente. É o PR781. Eu tenho um aqui por aqui também. No próximo câmbio. Na subbanda. Temos aí o sinal CW. Que eu tô, ele me parece que sai um pouquinho mais grave o áudio, tá ok? Então, se você me permite, um minutinho eu já volto com outro microfone, que é esse ali. Ok, positivo, Red. Fica à vontade, vai lá, pode trocar a fita. Agora eu acendi a luz aí, é 781. Tá bom? Faz a troca aí enquanto eu vou fazendo o comentário. Belíssimo sinal, amigo. A gente já vê. Isso que eu tô atenuado. É excelente. Eu percebo aí. Tá muito limpo a modulação, sabe? Muito bonita, assim. É o que a gente gosta de ouvir, né? É o que o Red. Esse aqui foi o Gugu e o Lima Vitor que me deram uma mão. Deram um ajutório aí, eu consegui ajustar ele. Aqui da maneira que, não que eu goste, mas que o povo sinta, assim, fica mais agradável para ouvir, né? Aqui também eu conecto o 781 e sempre tem
Tá aí, pessoal. Espero que tenham gostado da manutenção, essa revisão do FT2000. Gostaram? Não esqueça daquele joinha básico pra gente. É um termômetro de como estão indo os vídeos. Realmente, de coração, espero que tenham gostado. Fica um forte abraço e até a próxima manutenção, se Deus quiser.